A seca e geadas de 2021 continuam apresentando prejuízos que afetaram as lavouras em Minas Gerais. E por isso, os produtores decidiram apostar em uma nova cultivar de milho. São sementes que apresentam um desenvolvimento mais rápido. Não é novidade para ninguém que a questão climática é um desafio para muitos produtores mineiros. No ano passado, a falta de chuva e a geada, por exemplo, resultou em perdas consideráveis. E justamente pelo fator clima, uma nova variedade de milho está sendo testada no sul de Minas, conforme explica o consultor Bruno Nunes. Nós trouxemos o AG 9035, que no norte do Paraná e sul de São Paulo já se mostrou um híbrido muito rápido e produtivo, encaixando na demanda que nós temos nesta região. Segundo Bruno, a variedade AG 9035 representa um ganho para o produtor, já que, devido à sua rapidez, aproveita melhor as precipitações de chuva e, para completar, os primeiros testes em outros estados já mostraram que a variedade dá sinais de boa produtividade. Um material que seja rápido, ele consegue aproveitar melhores algumas precipitações, algumas chuvas, e também alguns produtores escolhendo aí já também com 130 dias esse material. É um material que já vem trazendo boas produtividades nesta região, na safrinha, e nós estamos trazendo para o sul de Minas e vamos vir a colher este ano algumas áreas que o produtor acreditou na ideia, comprou um certo volume do material para entender melhor. E daqui para frente nós vamos acompanhar essa região, as lavouras, para ver essa produtividade vai corresponder à expectativa. E a qualidade dos grãos também é algo importante. Muitos produtores que estão usando o AG 9035 relatam que a variedade apresenta grãos profundos e que traz boa padronização das espigas na lavoura. É um material de alto teto produtivo. Claro, nós vamos acompanhar este material para ver o que ele vai vir a produzir. Ronaldo atua há um bom tempo na região de Três Corações. Ele explica que nos últimos anos, a busca por melhoria em relação à safrinha se tornou parte da rotina dos produtores. Ele lembra as perdas registradas por conta dos intempéries climáticos na região. Eu acredito que o ano passado foi o ano que ocorreu perdas significativas e a gente está sempre tentando buscar melhorias com o produtor. As perdas do ano passado, alguns produtores, algumas áreas que a gente visitou, chegaram a ser mais de 50%, 60% do que foi plantado. Então o produtor, no final das contas, fechou no vermelho. E a gente, como parceiro deles aí, a gente está sempre tentando buscar alguma coisa que esteja no alcance da gente, para o produtor ficar mais satisfeito, porque a atividade é de alto risco. Além da expectativa de boa produtividade e da uniformidade dos grãos, o produtor também espera um bom desempenho da nova cultivar no enfrentamento a pragas e doenças, já que a cigarrinha e a lagarta se tornaram um desafio nos últimos 2 anos nessa região. Guilherme Naves, gerente da Fazenda Taquaral, explica os desafios em relação às pragas, que levou com que o ritmo da sua produção precisasse ser alterado. Aumentaram muito as pragas de milho, uma delas é a cigarrinha, que não era uma praga primária, até uns 3 anos atrás era uma praga secundária. Ela ganhou muito espaço e o prejuízo dela é muito grande. A princípio, às vezes, não conseguia ser detectado na parte vegetativa, mas quando a gente ia entrar colhendo, você observa que dava espiga pequena, morte de planta. O milho, quanto mais produtivo, mais doença ele vai ser susceptível. Isso a gente consegue controlar, mas os custos de milho aumentaram muito mais devido à praga. E além de testar uma nova variedade para fugir das perdas, como os ataques nas pragas e no milho, o produtor tem investido muito no plantio de soja no lugar do milho verão. Após aumentar o plantio da soja e do milho safrinha, ele afirma que estuda agora novas maneiras de conduzir a situação este ano, já que os custos de produção voltaram a subir. Milho safrinha a gente não adianta ficar plantando muito, alongando muito a janela de plantio, porque quanto mais tarde ele for plantado, ele vai sofrer mais com geada e seca. A gente está plantando no máximo 1/3 da fazenda de safrinha para estar fugindo desse risco. A gente conseguir plantar numa janela mais curta e esse risco ser menor para a questão de produtividade, sofrer menos com geada e seca.
A safra de laranja foi encerrada com queda de mais de 30 milhões de caixas. O número foi divulgado pela Fundecitrus e mostra um cenário de preocupação e alerta para a chegada de novas doenças nos pomares. A Fundecitrus encerrou a safra de laranja 2021 do Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo e Sudoeste Mineiro. Chamou a atenção este ano a queda de mais de 30 milhões de caixas. Vinícius Trombin, coordenador de pesquisa e estimativa de safra da Fundecitrus, explica que questões climáticas foram diretamente responsáveis pela queda de produção. Houve nessa safra uma taxa de queda de frutos maior do que a gente tinha projetado. E os frutos que ainda estavam disponíveis, né, para serem colhidos, eles estavam com um tamanho menor do que aqueles que a gente tinha projetado. Por que isso aconteceu? Né? Por conta da seca. Então, foi a maior seca aí dos últimos quase 100 anos, né, da história aí, que a gente tem na citricultura. Então, foi uma seca muito severa, e combinada a 2 geadas de alta intensidade, que também são atípicas no cinturão citrícola. Então, essas 2 condições, né, combinadas levaram a maior queda de frutos, então é a maior taxa já medida pelo Fundecitrus, e também os frutos muito mais pequenos do que a média dos últimos 5 anos. Em média, ele está 15%, né, ele ficou 15% menor do que dos últimos 5 anos, 5 safras anteriores. Segundo o fechamento apresentado pela Fundecitrus, o Brasil fechou a safra com mais de 262 milhões de caixas de 40 quilos. Vinícius comenta que as chuvas abaixo da média histórica contribuíram para o aumento da queda prematura dos frutos. Reduziu a quantidade e ainda resultou em frutos menores. Desses 263 milhões de caixas que a gente produziu, somente 40 milhões vai para consumo de mesa. E ainda uma parte dessa fruta destinada a consumo de mesa vira suco em lanchonetes, em restaurantes, né? Então, o consumidor final, a percepção dele em relação ao tamanho da laranja é muito pequena, porque tem muito espaço aí para selecionar os melhores frutos de tamanho, né? Em termos de tamanho. E os demais frutos vão para a indústria. E aí sim, a indústria ela teve mais dificuldades, porque os frutos são pequenos, né? Então, não estão adequados aí de uma safra padrão, né, do tamanho do maquinário que processa essa laranja, ele tem que ser ajustado por conta dessa redução do tamanho. E além da quebra, a Fundecitrus também se preocupa com a chegada de novas doenças aos pomares, em especial o aumento de áreas atingidas pelo greening. As pragas, elas vêm, e doenças, né, elas estão aumentando, né, a gente tem percebido, então, ano após ano, essa safra que se terminou, a gente viu um crescimento da leprose, né. Então, a leprose ela foi favorecida por conta de haver frutos disponíveis durante toda a safra, né, nos pomares, porque a gente teve a presença de múltiplas floradas. Então, a gente não teve uma fruta padronizada na árvore, a gente teve frutas que foram colhidas primeiro, depois frutas que foram colhidas dali 2 meses, 3 meses, né? E essa permanência de frutos na árvore faz com que a leprose, né, ela consiga persistir dentro dos pomares. E as outras doenças, elas têm também sido bastante significativas, né? Por exemplo, o greening. O greening é uma doença que faz com que os frutos caiam mais e eles fiquem menores de tamanho. Hoje, com 22% das árvores contaminadas no cinturão citrícola, ela é a doença mais preocupante pelo poder destrutivo que ela tem. Uma vez a árvore contaminada, a gente não tem cura do greening. Então a doença ela vem aumentando nos pomares, ela vem aumentando inclusive nos pomares mais novos, né, que ainda é mais preocupante. Quando a doença está nos pomares mais velhos, esses pomares logo eles vão ser renovados, né? Mas nos pomares mais jovens, não. Ela vai persistir por um período maior de tempo. Por isso é mais ainda preocupante. O Play no Agro vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do agronegócio para você.